Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 23º domingo do tempo comum. E acompanhando o Evangelho de Lucas, a cada domingo, Lucas está mostrando Jesus subindo para Jerusalém, saindo da Galileia, subindo para a Judéia. E o que é que Lucas quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que lá, essa subida tem um objetivo. Claro que todos os anos, como judeu piedoso, que a família de Jesus toda subia, para celebrar as festas litúrgicas do templo. Mas no Evangelho de Lucas, a toda hora Lucas diz que Jesus subia para Jerusalém, mostrando que lá em Jerusalém ele vai cumprir a sua missão morrendo na cruz. Então essa subida a Jerusalém tem uma relação direta com a cruz, com a sua entrega pela humanidade. Ora, nós sabemos o que aconteceu lá, Quando Pilatos apresenta Jesus lá diante daquela multidão, naquela sexta-feira santa, Pilatos apresenta Barrabás e apresenta Jesus. E a multidão escolhe Barrabás. A multidão grita, quando Pilatos pergunta a esse, o que farei com ele? A multidão gritava, crucificam, crucificam, crucificam. Essa multidão, ainda nós estamos no meio do Evangelho de Lucas, capítulo 14. O Evangelho diz assim hoje, grandes multidões acompanhavam Jesus. Repare, ele está indo para Jerusalém. Mas quando ele vai cumprir a sua missão de fato, quando a multidão precisa estar do lado dele, a multidão o abandona. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver conosco hoje, trazendo essa palavra para a nossa vida? Não basta sermos simpatizantes e gostar da doutrina de Jesus. É preciso abraçar a cruz com ele. Por isso, no Evangelho de hoje, ele coloca que o amor a ele, amor ao Pai, amor ao Espírito Santo, amor a Deus, tem que ser absoluto. É infinitamente superior a todos os outros amores. Deus não está pedindo para nós despreza todos os outros amores, não. Ele está dizendo, só coloca a ordem certa, a ordem correta. É Deus acima de tudo. Por isso ele fala hoje aqui de desapego. Nas línguas semíticas, as línguas antigas, nem tinha essa palavra, essa comparação. Amar mais, amar menos, amar mais que, a menos que, Era ódio mesmo, era ódio e amor. Era uma oposição. E Jesus então cita aqui, Lucas, foi traduzido no português assim, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, ou seja, é essa oposição. E ele diz, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Muito importante, irmãos, compreendermos isso. Pode acontecer da gente caminhar na igreja a vida toda e não se tornar cristão. Como assim, padre? Sim, pode acontecer. Da gente abraçar uma cultura cristã, elementos da cultura cristã, mas ao mesmo tempo misturar com a cultura pagã. A gente nem sabe muito bem o que é, e bebe numa fonte, bebe na outra. O mundo em que nós vivemos não dá mais para viver um catolicismo com um conjunto de tradições trazido nos ombros. Eu sou católico porque minha mãe era, meu pai, meu avô, meu bisavô, minha família sempre foi católico. No mundo de hoje, urge uma experiência pessoal com o Senhor. Você e Ele sozinho no teu quarto, onde ninguém vê. No encontro pessoal com Ele, as convicções mais profundas, os princípios colocados no seu devido lugar. O cristianismo do mundo de hoje precisa dessa adesão pessoal. Ainda que tenhamos momentos comunitários como esse, mas mais do que nunca, mais do que em qualquer outro tempo da história, nós somos convidados a essa adesão pessoal ao Senhor, numa experiência da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas mazelas, das nossas fraquezas, mas sempre uma experiência pessoal com o Senhor. Por isso Jesus hoje fala de abraçar a cruz. A multidão está em volta. O mundo de hoje também, um mundo muito religioso,
se fala de tudo, toda hora se usa o nome de Deus para tanta coisa, mas não quer viver o que Deus ensinou. Não tem como farol da vida a palavra, não tem como regra da vida aquilo que o Senhor deixou para nós, seus mandamentos. A toda hora negociamos os valores. Ah, padre, mas eu fiz primeira comunhão, mas eu fui criado na igreja, sim. Mas se a tua vida não foi comunhão com Deus, de que a terá adiantado? Aquela comunhão será comunhão de condenação. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 11 da 1 Coríntios. Ele diz: aquele que come e bebe o corpo de Cristo sem o distinguir, come e bebe a própria condenação. Judas também comungou na mesa de Jesus, mas poucas horas dali traiu Jesus por 30 moedas de prata. Hoje o Senhor está falando de abraçar a cruz. Ele não está dizendo: olha, senta aí, filho, filha, que eu vou explicar para você, olha, o projeto é esse. Deus não precisa nos dar explicações. Ele é Deus, Ele é soberano, o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Por isso, na leitura de hoje, o livro da sabedoria, ele perguntava: quem pode conhecer os desígnios do Senhor? O profeta depois vai dizer: os pensamentos do Senhor estão tão acima dos nossos pensamentos quanto o céu acima da terra. Quem pode conhecer os desígnios do Senhor? Nós nos perguntamos. Talvez você já tenha se perguntado alguma vez na vida, ou esteja se perguntando agora: mas Deus, por que está acontecendo isso? Mas Deus, por que essa outra coisa? Mas Deus, por que isso? Por que aquilo, né? Quem pode conhecer os desígnios do Senhor? Deus não vai sentar no banquinho com a gente e vai dar as explicações. Deus vai continuar dirigindo a nossa vida e a história segundo os seus desígnios eternos. E a nós cabe dizer: o Senhor sabe todas as coisas. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus está no controle de tudo. Mesmo quando a gente não entenda, mesmo quando não saia do nosso jeito, mesmo quando a gente faça rebeldia e começa como uma criança teimosa, fica: mas Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Sabe aqueles maniquitos assim? Não adianta de nada. Deus deve rir lá e falar: criança, olhar para nós, Ele sabe todas as coisas. Hoje celebramos a canonização de Carlo Acutis, né? Esse menino com 15 anos, com uma leucemia. Talvez a mãe dele tenha se perguntado: mas Senhor, né, por que o meu filho? Mas Senhor, o que eu mereci para sofrer tanto vendo esse menino assim, 15 aninhos, e ainda por cima levá-lo à morte? Deus sabe todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui a palavra está ensinando para nós hoje: quem é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Nenhum de nós. Por isso, coloquemos no nosso lugar de criaturas. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e nas tuas mãos está a nossa vida. E aí passamos para o salmo de hoje. O salmista ensinava para nós então um caminho. Aqui eu não posso entender Deus, né? Eu posso me refugiar nele. Ele é meu Pai. A revelação de Cristo lembrou para nós. E o salmista dizia: vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. O salmista lembrava a brevidade dessa vida. Ele dizia que a vida é breve, voltai ao pó, filhos de Adão. 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Para Deus é tudo hoje. E ele diz ainda: a vida tão breve como o sono da manhã. Os dias são iguais à erva verde pelos campos. De manhã florescem vicejantes, mas à tarde são cortadas e logo secam. Essa é a nossa vida aqui. Essa é a nossa vida nesse mundo. As nossas seguranças precisam estar em Deus. Quando o salmista está dizendo: vós fostes um refúgio para nós nos dias bons e também nos dias maus. Nos dias que eu entendi, ficou muito claro para mim qual era o projeto da vida, mas naqueles dias em que eu não entendi nada, eu disse: Deus, eu estou aqui por tua causa, por amor a ti, seja feita a tua vontade. O que a vida tem reservada para nós
nos dias que seguirão? Não sabemos. Deus, Ele não nos deu para nós um GPS, né? Mostrando aí o cálculo do caminho, com as advertências. Deus não deu para nós. Ele deu para nós uma bússola, que é a sua palavra, que é a experiência da fé. Aqui terminava a liturgia com a segunda leitura de hoje na carta a Filemon. São Paulo mostrando para nós aonde que a fé e a submissão a Deus tem que nos levar a uma compreensão nova da sociedade, uma leitura nova, um olhar novo sobre o relacionamento com o outro, com as instituições, com a vida, com a matéria desse mundo. O que é que Paulo está dizendo na leitura? Ele está preso e tem lá com ele Onésimo, que era um escravo, que tinha um dono, um senhor, chamado Filemon. Filemon era cristão, um homem convertido. Paulo tinha evangelizado. Agora, só que para a sociedade daquele tempo, como nós conhecemos em outras épocas da história, você ter um monte de escravos, ou você ter um monte de concubinas, ou você ter cada cultura e cada sociedade daquela tinham relações muito diferentes com o ser humano, né? O cristianismo nos chama a um lugar único agora, onde Deus é Pai e nós somos irmãos. Paulo, na leitura de hoje, ele fala: eu, caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, agora prisioneiro em Cristo Jesus, eu te faço um pedido em favor do meu filho, que eu fiz nascer para Cristo na prisão. Olha bem, Paulo não teve filhos, Paulo era celibatário, ele explica isso na carta aos Coríntios, mas aqui ele está falando de filho espiritual, né? Esse filho que eu fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Paulo evangelizou, batizou, ali deu a catequese, aquele rapaz. E aí agora, ele está mandando de volta: eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Olha como a coisa muda agora. Diante da sociedade, diante desse mundo, uma tirania, uma perversa autoridade de um sobre o outro. Aqui diante de Deus, não. Somos irmãos. Ele diz assim: olha, é muito mais do que isso, né? Eu te apresento como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, né? Está devolvendo lá Onésimo para Filemon. Um novo olhar agora. Filemon, você agora é cristão. Teu olhar agora sobre esse relacionamento é outro. Agora ele é teu irmão. Você não é mais dono dele. Ainda que as leis desse mundo você tenha pagado. Mas agora você precisa entender uma outra ordem das coisas. É isso que Paulo está explicando para Filemon. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim. Eu não quis fazer nada sem o teu parecer, no respeito que Paulo tem pela ordem das coisas. Mas ele apresenta, se ele foi retirado por um tempo, talvez seja para que ele tenha de volta para sempre, já não como escravo, mas como um irmão querido. Será que nós temos essa noção daquelas pessoas que nos servem, às vezes nos serviços públicos ou privados, daquela pessoa que às vezes faz um serviço na nossa casa? Será que nós entendemos aquele ali é meu irmão, eu preciso ter respeito por ele, né? Ele é meu irmão, não é uma mercadoria, uma coisa, uma peça de uma máquina. Aquela pessoa que fez um serviço para mim, aqui, acolá, na minha casa, ou faz todo dia, ou aquele garçom lá que está trabalhando naquele restaurante e veio trazer o prato, a comida quentinha ali. Será que eu olho para ele como meu irmão? Essa é a reflexão que a palavra de Deus está me fazendo hoje. E daí em todas as outras instâncias da sociedade, onde tem ser humano, aí tem essa leitura de Paulo. Portanto, irmãos, hoje eu queria finalizar essa reflexão, pensando nesse abraçar a cruz que Jesus está convidando. Não só ser multidão, ser um número a mais, crescemos ou diminuímos, somos tantos, ou muitos, ou poucos. Não, a experiência pessoal com o Senhor. É esse cristianismo, desse cristianismo que estamos falando. Experiência linda de colocarmos no nosso lugar. Eu sou criatura, não conheço o pensamento de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Quero ler agora a história e a vida a partir da Tua Palavra. A bússola que me orienta é a Tua Palavra. Esse farol ilumina cada passo.
eu quero abraçar a minha cruz. Eu não quero gritar de novo, crucifica-o, chutando e abraçando a cruz, mas eu quero abraçar a minha cruz. Eis-me aqui, Senhor. Às vezes a cruz da doença, a cruz de alguma tribulação que venha, da dificuldade, da família, do trabalho, da vida na sociedade. Eu quero abraçar a minha cruz, Senhor. Não mais ficar murmurando, reclamando, indagando de Deus, ou querendo fazer barganha com Deus. Se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Não, Senhor, eis-me aqui. Seja feita a vossa vontade. Essa é a nossa atitude hoje. Por isso, pela intercessão de São Carlo Acutis, coloquemos a nossa vida diante do Senhor nesse 23º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.